Fala galera do canal, me chamo Juliano. No vídeo de hoje veremos um vídeo extremamente sincero partindo do Argentina, extremamente transparente, onde ele comparou diretamente Brasil e Argentina e mostrou o porquê que a Argentina está muito atrás do Brasil. É um vídeo tão sincero que poucas vezes eu vi assim no YouTube e na mídia de modo geral. Assim, impressionante o que a gente vai assistir hoje. Mas deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, comente bastante. Dessa forma, você ajuda muito no engajamento e valeu! A Argentina era maior que o Brasil. Sim, tenho certeza que você não sabia, mas de fato era maior em termos de economia. Sabe quando foi a última vez que a Argentina foi maior que o Brasil? 1984. 40 anos depois, o Brasil comprou algumas das melhores empresas da Argentina, financiou a venda de aviões para o Paraguai e, além disso, a maioria dos seus carros termina na Argentina. Enquanto isso, nós, na Argentina, contamos os dólares para ver se são suficientes. Como isso aconteceu? Quando foi que a Argentina parou de aparecer para jogar o clássico econômico do Sul? E, acima de tudo, tem como reverter isso? É isso que vamos responder hoje. Imagine que você herda uma mansão cheia de coisas valiosas que seus avós construíram com muito trabalho. Seu vizinho, ao mesmo tempo, herda uma casa menor, mais modesta. 40 anos depois, seu vizinho ampliou a casa 3 vezes, abriu negócios, comprou terrenos e ainda adquiriu metade dos cômodos da sua mansão enquanto você os ia vendendo para pagar dívidas. Isso é, em linhas gerais, o que aconteceu entre a Argentina e o Brasil desde 1980. E não estou falando de futebol, porque no futebol a Argentina discute com o Brasil de igual para igual ou até um pouquinho mais a nosso favor. Mas saí um segundo do campo. No mapa do poder real, esse jogo mudou há muito tempo. E o mais doloroso não é que o Brasil tenha ganhado, mas que, em algum momento no caminho, a Argentina deixou de jogar. Os números não têm sentimentos. Segundo dados históricos do Fundo Monetário Internacional, em 1980, o PIB nominal da Argentina estava em torno de 234 bilhões de dólares. O do Brasil, por outro lado, estava perto de 146 bilhões de dólares. Imagina que te dizem isso hoje e você não acredita, mas era assim. A Argentina era economicamente maior que o Brasil, e não por pouco, por um monte de dinheiro. Mas nos anos 80, enquanto a Argentina acumulava inflação, dívida e crise, o Brasil começou a fechar a lacuna. E no início dos anos 90, já havia assumido a liderança como a maior economia da América do Sul. Nunca conseguimos alcançá-los. E depois algo aconteceu. Algo que não foi uma guerra, não foi uma invasão, nem uma derrota espetacular. Foi algo mais lento, mais silencioso e mais difícil de enxergar. Uma longa sequência de más decisões enquanto nosso vizinho construía algo grande do outro lado. O Brasil não conquistou a América do Sul com tanques, mas sim a organizou em torno de sua escala. E a Argentina deixou. Há uma cena que explica toda essa história. Preste atenção nisso. Fique de olho nisso, porque é o momento em que tudo se torna visível. Ano 2000, Brasília. 12 presidentes latino-americanos se reúnem porque o Brasil os convocou. Enquanto a Argentina ainda vivia a fantasia do 1 para 1 e se olhava no espelho da Europa, o Brasil estava pensando em outra coisa. Estradas, portos, energia, corredores bioceânicos, integração regional. O Brasil olhava para o mapa regional, a Argentina um pouco se olhava para si mesma. Apenas um ano depois, o espagismo da Argentina explodiu. Calote, corralito, desvalorização, 5 presidentes em poucos dias, bancos fechados, pessoas batendo nas persianas. 2 países, 2 realidades paralelas. O Brasil estava traçando rotas continentais. A Argentina estava contando dólar por dólar suas reservas. E essa diferença se tornou uma grande brecha, porque o que o Brasil fez nos anos seguintes não foi apenas crescer, mas transformar esse crescimento em poder. E a partir daí, a história se torna mais polêmica. A Argentina estava se brigando com sua própria economia. Enquanto isso acontecia, o Brasil estendia os seus braços. A Petrobras se torna uma das petroleiras mais importantes do mundo. Isso não é só riqueza, é poder energético. E depois tem a Embraer. O Brasil fabrica aviões, não os monta, os projeta, os produz e os exporta. E o Estado brasileiro financia muito. A Argentina tem coisas equivalentes?
Em termos de aviões, tem a FADEA, a Fábrica Militar de Córdoba, que a verdade é que vive aos trancos e barrancos. Te dou um exemplo concreto. Em 2024, o Brasil financiou ao Paraguai a compra de aviões militares brasileiros, obviamente. Isso é poder regional. Aqui tem um truque. Enquanto o Brasil crescia, começou a se espalhar por outros países, inclusive a Argentina. O Brasil começou a comprar não só empresas, mas também ícones do setor privado na Argentina. A Loma Negra, a maior empresa de cimento do país, em 2005 passou para as mãos do grupo brasileiro Camargo Correia. Agora voltou às mãos de um empresário argentino. A Quilmes, a cerveja mais argentina de todas, foi absorvida pela Ambev. A Alpargatas, uma marca histórica da indústria têxtil argentina, também acabou nas mãos brasileiras. Podemos somar a Swift, podemos somar a Pecon Energia, que depois também é verdade que voltou para as mãos argentinas. Obviamente, o problema não é que o capital estrangeiro está chegando, pelo contrário. O problema é quando um país precisa vender porque precisa sobreviver e o outro compra porque tem uma estratégia por trás. Um joga xadrez, o outro está pagando o cartão. E chegamos ao dado que mais me impacta de todos. Atenção a este dado. Em 2025, 59% das exportações automotivas do Brasil entre janeiro e julho tiveram um único destino: Argentina. Pense nisso por um segundo. O sonho industrial argentino muitas vezes acaba estacionado em uma fábrica brasileira. E isso que ainda não falei nada sobre a China, e isso não é culpa do Brasil. O Brasil fez o que tinha que fazer. Aqui o tema é que a Argentina deixou muitas lacunas, muitos espaços vazios. A Argentina se retirou muitas vezes. Se retirou quando deixou de ter uma moeda confiável, quando transformou cada escolha em uma roleta econômica, quando fez parecer que investir era uma aposta de cassino. O Brasil não precisou que a Argentina desaparecesse. Bastou que a Argentina estivesse preocupada principalmente com suas próprias crises. Mas vamos um pouco mais ao presente, porque no plano diplomático a diferença também é brutal. Recentemente, enquanto a Argentina resolvia seus próprios problemas negociando com o Fundo Monetário, o Brasil estava conversando com o resto do mundo. O Brasil convoca cúpulas, a Argentina negocia programas econômicos. O Brasil joga para ampliar poder, a Argentina joga para recuperar confiança básica. Agora, antes de fechar, quero ser justo com algo. O Brasil não é um conto de fadas. Obviamente não é a Suíça. Tem desigualdade profunda, alta criminalidade, burocracia pesada, problemas fiscais e corrupção estrutural. A Odebrecht mostrou o lado mais escuro dessa expansão regional. O Brasil não ganhou a América do Sul apenas por suas virtudes. Ganhou-a porque, mesmo com corrupção e crise, nunca deixou de pensar em escala, nunca abandonou completamente a ideia de querer ser grande. A Argentina muitíssimas vezes usou seus problemas como explicação para não conseguir sustentar praticamente nada. E há algo mais, algo que não sai em nenhum gráfico de nenhum organismo internacional. A crise não só te empobrece, mas também diminui sua cabeça. Te convence que pensar nos próximos 10 anos é ingenuidade. Te força a pensar no próximo vencimento, no próximo fechamento do cartão, na próxima desvalorização. Enquanto você está preocupado em sobreviver, outra pessoa está pensando em ocupar o espaço que você está deixando. Aqui, o que me interessa mais não é, obviamente, criticar a Argentina, mas sim nos questionar se podemos voltar por esse caminho que já percorremos. Porque a Argentina continua tendo vaca muerta, lítio, campos, universidades, cientistas e empresas competitivas. Temos recursos, mas o que não temos é continuidade. A pergunta final não é se o Brasil é melhor que a Argentina. Essa é uma pergunta muito simples. A pergunta desconfortável é outra. Quando paramos de nos comportar como um país que queria liderar? E, acima de tudo, ainda há tempo de voltar? Porque talvez a questão não seja que o Brasil pensa grande, mas sim que a Argentina se acostumou a pensar pequeno. Então, foi como eu falei no início do vídeo de hoje, foi uma matéria assim brilhante, sendo um argentino e principalmente na situação que estamos vivendo hoje, falar com esse tipo de transparência, com esse tipo de sinceridade, não é algo que está sendo muito normal. Então, quando vemos matérias desse nível, com esse nível de pesquisa, resta só parabenizar por todo esse processo, por toda essa matéria feita, principalmente por toda essa transparência e sinceridade ao lidar com esse assunto. Eu vou colocar o canal dele aqui na descrição, porque ele merece os parabéns total, assim, brilhante o que foi feito aqui. Mas o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, comente bastante, dessa forma você ajuda no engajamento e valeu!